Esse vídeo faz parte da primeira avaliação da disciplina de Tópicos Integrados 3 da Uninasal, ministrada pelo professor Caio Barbosa. O meu nome é Vanessa Miranda e eu sou estudante do 9º período do curso de Engenharia Química. O tema escolhido por mim foi a história da cerveja. A cerveja surgiu, portanto, com a Revolução Industrial, por volta do ano de 1760. Mas a arte de fermentar cereais com malte e lúpulo ela é muito mais antiga e remete aos primórdios da humanidade. Os primeiros registros de fabricação de cerveja são com os sumérios e têm mais ou menos uns 6.000 anos. Logo depois, os egípcios compreenderam a arte de fabricar cerveja e levaram essa tradição, que começou a fazer parte da dieta diária deles. O código que eles seguem é o da Estrela de Hammurabi, é onde estão escritas as leis mais antigas sobre a cerveja. É a mais antiga lei que regulamenta a produção e a venda de cerveja. O Código de Hammurabi também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia, entre trabalhadores, funcionários públicos e administradores. O código também impunha punições severas para os taberneiros que tentassem enganar os seus clientes. Haviam guerras a serem lutadas, animais a serem caçados e tarefas a serem cumpridas, o que deixava a cargo das mulheres fazer o pão, assim como a cerveja. Por isso, a deusa da cerveja, Ninkasi, é uma figura feminina. É uma deusa suméria da cerveja e mestre cervejeira entre os deuses. Ninkasi, nascida das bolhas de uma fonte de água fresca, o seu nome significa Senhora que enche a boca. A extrema relevância da cerveja para os egípcios refletia-se não só na existência de um alto funcionário encarregado de controlar e manter a qualidade da cerveja produzida, como também na criação de hieróglifos extra que descrevessem produtos e atividades relacionadas com a cerveja. Um documento médico, datado de 1600 a.C. e descoberto nas escavações de um túmulo, descreve cerca de 700 prescrições médicas, das quais 100 contêm a palavra cerveja. No Egito, inclusive, era comum os mortos serem enterrados com algumas jarras cheias da bebida, para que ela nunca faltasse após a morte. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja, empregando diversas ervas para aromatizá-la, como rosmarinho, louro, gengibre e o lúpulo, que é utilizado até hoje. O uso do lúpulo é para dar gosto amargo à cerveja e para preservar. Os monges, por serem os únicos que reproduziam os manuscritos da época, puderam conservar e aperfeiçoar a técnica de fabricação da cerveja. A Lei de Pureza Alemã. Ela foi uma lei promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 23 de abril de 1516. Essa lei ela constitui um dos mais antigos decretos alimentares da Europa. A Lei da Pureza ela institui que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. A levedura de cerveja ela não era conhecida nessa época. Louis Pasteur é lembrado por suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doença. Ele atendeu à solicitação de alguns dos vinicultores e cervejeiros da região que lhe pediram para descobrir como os vinhos e as cervejas azedavam. Ele solucionou esse problema através de um processo que originou a atual técnica de pasteurização dos alimentos. A história das primeiras cervejarias no Brasil começa com a chegada de Maurício de Nassau, a Recife, em 1637.
Junto com Nassau veio o cervejeiro Dirk Dix, com uma planta de cervejaria e os componentes para serem montados. Logo, quando chegaram, o rei Dom João, que consumia muito a bebida, decreta a abertura dos portos às nações amigas, abolindo o monopólio comercial luso. Além disso, os colonizadores evitavam a popularização da bebida para incentivar o consumo do vinho produzido em Portugal. Até então, a cerveja era produzida apenas para consumo das famílias de imigrantes. Até 1814, a abertura dos portos beneficiava exclusivamente a Inglaterra, que praticamente monopolizava o comércio com o Brasil, fazendo com que a cerveja consumida no Brasil, de qualquer origem, fosse introduzida com exclusividade pela Inglaterra. A primeira cervejaria. O consumo ele foi crescendo gradualmente e em 1836 surgiu a primeira notícia sobre a fabricação de cerveja no Brasil. Esse anúncio, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte: na Rua Mata Cavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, da Cervejaria Brasileira, vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza a um sabor agradável e a prosperidade de conservar-se e a propriedade de conservar-se por muito tempo. A cerveja barbante, ela foi uma denominação genérica dada às primeiras cervejas brasileiras. Ela também é conhecida na região Nordeste como cerveja de cordão. A fabricação dela era muito rudimentar. Tinha um grau tão alto de fermentação que, mesmo depois de engarrafadas, produziam uma grande quantidade de gás carbônico, criando grande pressão. Daí a rolha ela era amarrada com barbante para impedir que saltasse da garrafa. Ela era uma bebida refrescante e de baixo teor alcoólico. Então a cerveja aos poucos foi conquistando a popularidade no Brasil. A partir de 1836, começaram a nascer no Brasil marcas de grande sucesso empresarial, que são conhecidas até hoje, como a Antártica, Brahma, Boêmia, entre outras. Em 1999, a Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, foi fundada. A Ambev ela é uma empresa de capital aberto, produtora de bens de consumo do Brasil, E ela nasceu da fusão entre a Antártica e a Brahma. Nasce então um dos mais importantes tipos de cerveja. A Pilsen é um tipo de cerveja de baixa fermentação. Ela é fabricada com maltes especiais e produzido na cidade de Pilsen, que fica situada na região da Boêmia. Ela é chamada de Pilsen conforme a língua do país onde ela é produzida. Fabricada inicialmente em 1842, é o estilo original que definiu as cervejas límpidas e de cor clara. Foi criada pelo cervejeiro da Baviera, Joseph Grohl, na cidade de Pilsen, e ela é uma cerveja de baixa fermentação. Os rótulos também foram chegando logo depois. A primeira fábrica que produziram cerveja sem marca alguma e geralmente vendiam em barris para os depósitos onde era vendida de várias formas. Às vezes elas eram engarrafadas com rótulos próprios. A venda era feita no balcão ou na própria cervejaria. As entregas eram feitas por carroças ao comércio dos bairros próximos. O Rio de Janeiro ele já tinha uma população de padrão médio, formada por militares, oficiais de indústrias, proprietários de pequenas manufaturas. Então, eles tinham uma condição melhor para usufruir dessa cerveja. A cidade ela já era comparada, o Rio de Janeiro, a outras cidades da Europa Central e já possuía um mercado consumidor muito relevante.